Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre mudanças de variáveis em limites. A gente já discutiu como o limite se comporta com respeito às operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. E é muito simples. Mas tem uma operação adicional sobre funções que é a composição de funções. E a gente gostaria de saber como os limites se comportam com respeito à composição de funções. E a mudança de variáveis em limites trata exatamente desta questão. Então, o resultado principal de mudança de variáveis em limites é o seguinte. Suponha que você saiba três coisas. O limite quando x tende a de g de x é um certo número b. Se x for diferente de a, então g de x é diferente de b. Essa afirmação aqui está nos dizendo que quando x tende a A, ou seja, x está se aproximando de A, mas nunca é A, g de x está se aproximando de B. Mas o item 2 está dizendo que g de x nunca é B quando x é diferente de A. Isso significa que quando x tende a A, g de x está tendendo a B, mas nunca é B. E a propriedade 3 está nos dizendo algo sobre o limite da f em B. Está dizendo que esse limite existe e eu estou chamando esse limite de C. Bem, se você tiver informação sobre esses dois limites e essa informação adicional aqui, então se você compor essas duas funções, o limite quando x tende a A de f composta com g de x é igual a c. É o limite, é igualzinho ao limite da f, o resultado do limite da f. Então, esse resultado aqui é útil porque nos permite calcular limites complicados a partir de dois outros limites que geralmente são mais simples. Então, você calcular o limite da composição de duas funções, f e g, usando um limite da g e um limite da f. Existe uma forma de se memorizar esse resultado usando mudanças de variáveis. E é isso que eu vou tentar explicar no próximo slide. Então, o nosso objetivo é calcular esse limite desta composição dessas duas funções que estão aqui, fazendo uma mudança de variáveis. Eu vou chamar o que está dentro da f, ou seja, eu estou calculando f em g de x, né? Então, eu vou chamar o ponto onde eu estou calculando f de 1. Então, eu estou definindo uma nova variável, a variável u. Eu tenho só a variável x aqui nessa expressão. E eu estou definindo uma nova variável, a variável u. E definindo essa variável como g de x. Então, é uma variável u que depende da variável x. Então, a pergunta, né, para trocar esse limite por um limite mais simples, a pergunta que você tem que fazer é a seguinte. Quando x tende a A, você tem que se perguntar o que acontece com a nova variável, o que acontece com U. Ela tende para quê? Bem, a gente sabe que o limite quando x tende a A de g de x é igual a B. Ora, mas g de x é exatamente igual a u. Então, isso aqui está nos dizendo que o limite de u, quando x tende a A, é igual a B. Portanto, quando x tende a A, a gente tem que u, a nova variável u, se aproxima de B. Quanto mais próximo x fica de A, sem ser A, ele está tendendo a A, então u fica cada vez mais próximo de B. É exatamente o que essa igualdade está nos dizendo. Agora, a gente tem mais uma informação. A gente sabe que como x é diferente de A, implica que g de x é diferente de B. Essa é a segunda hipótese. Então, juntando essas duas informações, que u está se aproximando de B quando x tende a A, e que g de x, ou seja,
U é sempre diferente de B quando x é diferente de A, a gente pode concluir que U está tendendo a B. Então, U não só está se aproximando de B quando x tende a A, mas U nunca é B quando x tende a A. Então, o que a gente concluiu é que se x tende a A, então U tende a B. E agora a gente pode voltar ao nosso limite. O nosso limite era o limite quando x tende a A, de f de g de x, e a gente queria calcular esse limite. Então, eu chamei esse cara de U. Então, usando a mudança de variáveis para limite, o resultado que eu mostrei anterior, esse limite vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao limite de f de U. E agora, como eu troquei a variável, eu não posso deixar o limite em termos de x. Aqui o x está tendendo a A, mas agora o x desapareceu, né? Agora a gente só tem a variável U. Então, a gente tem que transformar esse limite no limite em termos da variável nova, a variável U. Fica como? A gente já viu aqui. Se o x tende a A, então o U tende a B. Então, esse é igual ao limite, quando U tende a B, de f de U. E esse limite a gente sabe o que é, né? Quando U tende a B, esse limite é o nosso C. Então, essa é a forma de você memorizar esse resultado sobre limite de composição de funções. Você troca um limite mais complicado, envolvendo composição de duas funções, por um limite com apenas uma função, a função f. Mas para isso, você troca o ponto onde você está calculando a função, que é o g de x, por uma nova variável. O nome que você dá realmente não importa, eu chamei aqui de U, mas poderia ser qualquer outro nome que você queira. Não pode ser x, porque você já está utilizando a variável x, mas você poderia chamar de U, V, Y, o que você quiser. Então, você troca o ponto onde você está calculando a função f, a função mais externa na composição, por essa nova variável U, e aí você vê o que acontece com essa nova variável quando x tende a A. Se você conseguir garantir que ela tende para um número, neste caso b, e você sabe que o novo limite substituindo a variável existe e é igual a c, então o limite original também é igual a c. Vamos ver como isso funciona num caso simples, mais concreto. Daqui é o limite que a gente pode utilizar essa técnica. Então, é o limite quando x tende a zero de seno de 3x sobre 3x. Bem, esse se parece muito com o famoso limite trigonométrico fundamental. O limite quando x tende a zero de seno de x sobre x. E a gente sabe que esse limite é 1. Então, o que a gente quer fazer é reduzir esse limite mais complicado, dessa função mais complicada aqui, por um limite mais simples. E nesse caso aqui, você deve imaginar a variável U, que eu vou introduzir, vai ser exatamente igual a 3x. Então, eu vou trocar a variável x pela variável U. Então, quando x tende a zero, você tem que descobrir o que acontece com a nova variável U. Isso é muito fácil, né? O limite de 3x quando x tende a zero, é claro, é zero, né? 3 vezes zero, que é zero. E se x for diferente de zero, é claro que U, que é 3x, também é diferente de zero. Então, a gente conclui o seguinte, que quando x tende a zero, U também tende a zero. Então, a gente pode substituir as variáveis aqui, e esse limite é igual ao limite quando U tende a zero de seno de U sobre U. E esse limite aqui é idêntico a esse, não se iluda. Apesar de aqui parecer x e aqui parecer U, o limite é exatamente o mesmo, né? Portanto, esse limite aqui é igual a 1. Então, a gente concluiu que o limite original também é igual a 1.
Só para ser bem explícito, neste caso aqui, a função g de x é exatamente 3x e a função f, que eu vou chamar de u, né? Vou calcular em u, vou usar uma outra variável. A função f de u é exatamente seno de u sobre u. E o que aparece aqui em cima, né, é exatamente a composição dessas duas funções. Seno de 3x sobre 3x. Essa função aqui nada mais é que f composta com g calculada em x. É isso.